Olá, pessoal! A gente está aqui com o nosso podcast no nosso campus online para toda a nossa CC Videira e você também que está aqui, que quer receber de Deus. Agora a gente está falando sobre o Elas por Elas, o Materna, sobre mães. E hoje especificamente a gente vai falar sobre mãe, criação na igreja, sobre os filhos adultos, adolescentes, ser avó. Eu estou super precisando aprender sobre isso, vou já entrar nessa fase, ainda não estou. E eu estou muito feliz porque a gente está recebendo a nossa maior referência de mãe, a nossa maior referência aqui na igreja, que é a nossa pastora sênior, a pastora Neném, quem não conhece, Olá. ou como diria pastor Costa, né, Nelildes Costa, né, nossa pastora Neném. Pode chamar de Neném que ela ama, né, pastora? É Neném, porque se disser Nelildes, ninguém sabe quem é. E, gente, ela vai abrir aqui mais um pouquinho o coração, até já incentivar você. Ela gravou um podcast com o pastor Costa, muito bom, tá lá no canal dele. E aí eu te encorajo, né, Costa Neto, esse é o podcast, né? Ou esse é o YouTube. Vamos colocar aqui, né, o YouTube dele. E aí você vai lá, assiste, foi bem legal. E dali ela já deu uma palhinha do que ela vai trazer aqui, né? Abrir esse coração dela sobre... Ela geralmente tá quietinha ali, mas vocês não sabem, ela tá por trás dos bastidores só dando direcionamento e não só isso. Ela sustenta essa igreja em oração, né, pastora? E nos ensina muito, não só com as palavras, mas também com a vida. A gente aprende a ser mãe, ser esposa e ela briga com a gente. Então, pastora, fala um pouquinho para elas, né, para eles, todo mundo que tá aqui. Se apresenta, quem é a Neném Costa? Vamos lá, né? Eu sou a Neném Costa, pastora, né? Que eu e o Costa fundamos essa igreja com muito amor, com muito carinho. E, assim, estamos aqui para servir, né? Não é aquela história, não, é o pastor sênior, não pode fazer nada. Não, nós estamos aqui para servir. Então, não é muito bom, não é muito gratificante quando a gente vê o que Deus tem feito. Para a gente, a maior alegria, o que nos, vamos dizer assim, é o nosso combustível, é ver as vidas sendo transformadas. Isso aí, minha filha, supera tudo. E tem um outro lado da Neném Costa, que é a mãe e a avó. Sim. Que é mãe de dois, de um menino e de uma menina. Fale deles. Sim, aí eu tive a André assim com 3 meses de casado, já imagina. Eita Deus. Foi Deus que mandou. Então, a gente casou em janeiro, a André nasceu em dezembro. Muito legal. Ainda tá se acostumando a saber o que é ser casada. Foi. Então, assim, pra mim foi, assim, sensacional, né? Porque a gente não esperava, a gente se programava, mas eu digo que filho, que vida vem de Deus. Às vezes a gente quer se programar, mas vem quando Deus quer, né? Então, a Andrea veio assim mesmo, enviada por Deus, e eu tinha muito desejo de ter uma filha primeiro, porque depois se viesse filho, tava tudo bem, né? Porque eu queria ter uma filha. E aí eu pedi a Deus, e do jeito que eu pedi, a Andrea veio, né? Então, eu fiquei muito feliz com a vinda da Andrea, e logo depois, quando ela completou 1 ano, aí eu liberei para ter o Lucas. Já com 1 ano? Com 1 ano, mas aí ele só veio depois de uns 7 meses depois da liberação. Então, com 1 ano e 7 meses, Isso. A senhora engravidou ou o Lucas nasceu? 1 ano e 11 meses, aliás. A senhora engravidou? Não, a diferença deles é 1 ano e 11 meses. Tá, ok. Gente, eu acho, é um chamado ter filho pertinho. Então, assim, para mim, os meus filhos eram exatamente aquilo, né, que a gente vê, propósito de Deus. Para mim foi assim, presente de Deus, a Andrea e o Lucas. E eu não era muito dedicada à criança. Eu não era muito de criança. A senhora não tinha essa maternidade antes de ser mãe? Não, porque até eu trabalhei com adolescentes, com jovens, todo tipo de pessoa, menos criança. Porque não era assim, vamos dizer assim, o meu chamado. Sim. Só que com os meus filhos, eram meus filhos. Eu tinha que cumprir a minha missão de mãe. A senhora sentiu assim que mudou algo, né? Assim, a gente fala, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Né? Ali, tem mulher que diz, né? Meu sonho é ter filho, a minha vida toda eu espero. Mas existem muitas outras mulheres que não têm essa maternidade. E que quando nasce o filho, o que mudou sobre isso? Eu digo assim, amor. Eu senti muito amor por eles, dedicação.
quando eu até falei no podcast, né? Que quando eu pensei, né, no casamento, conheci o Costa, aquela coisa toda, eu tinha minha responsabilidade de ser esposa e ser mãe. As duas coisas que eram prioridade para mim. Então, assim, eu, mesmo tendo os filhos, eu tinha que me lembrar que eu era esposa e era mãe. Porque acontece às vezes que você, quando tem filhos, você esquece do marido. Então, só se dedica aos filhos, só sabe estar cansada, só sabe não sei o quê. Mas o marido está ali, né? Então, vocês têm que ser... Atenção tem que ser para o seu marido, apesar dele, porque às vezes eu digo assim, não é obrigar a pessoa a ajudar. Mas quando você envolve, é diferente. Muito bom, pastor. Então, assim, nós dois assumimos as crianças, né? Ele me ajudava, trabalhando fora mesmo, mas assim, a gente sempre foi unido para fazer as coisas. E assim, ele via que em primeiro lugar estava ele. Entendeu? A gente tem um índice de divórcio muito alto para ali quando tem os 2 primeiros anos da criança. E quando nasce o segundo filho, o índice aumenta muito mais. E eu vejo muito esse detalhe, né? A gente, por muitas vezes, porque é puérpero, tá operado, dá de mamar. Gente, vamos ser empáticos. Não é fácil, né? Esses 1000 primeiros dias do bebê, a mãe vai se dedicar. Mas a gente não pode esquecer que primeiro Deus uniu o homem e a mulher. E que daqui a uns... Eu faço um cálculo, daqui a uns 20 anos, a criança vai embora. E vai ficar os dois. Não, e a gente sempre dizia, tanto o Costa deixava claro para eles que em primeiro lugar estava eu, como eu deixava claro para eles que em primeiro lugar estava o Costa. Porque um dia eles vão ter a vida deles e quem vai ficar sou eu e ele. E acontece que o referencial de casal, de família, vai estar aí, né? De não ter competição entre o homem e a mulher, porque eu faço mais. Ou então a mulher se fecha, são os meus filhos, e o homem é excluído daquela coisa. Isso não é bíblico. A gente precisa, né, se unir ao homem, né? Deixará pai e mãe, tem essa parte aí que a gente vai já falar, mas vai ser homem e mulher. E os filhos vão fazer parte, eles são herança do Senhor. E eles não se tornam ídolos no nosso coração. Que fala um pouquinho sobre essa idolatria aos filhos, né? Como a gente gerenciar isso no coração, né? Se a senhora puder falar. Eu vejo assim, existe 2 extremos. Existe aquela que é o filho é tudo, tem que satisfazer o filho, tem que fazer tudo que o filho gosta e está prejudicando o filho. Por quê? Né? Vamos falar do filho agora, né? Está prejudicando o filho. Por quê? Porque o filho vai se sentir a atração de tudo. E ele vai querer cada vez mais essa atração, né? Tá chamando a atenção. E às vezes ele se torna difícil, porque ele quer que a atenção seja só para ele. Então a gente tem que pedir muito equilíbrio a Deus, muita sabedoria, porque a gente tem que saber a hora de dar atenção e tem que saber a hora de mostrar para ele que o marido é mais importante, né? Então, assim, a gente precisa valorizar. Por exemplo, o Costa era muito ausente, porque nessa época ele estudava e trabalhava o dia todo. E aí, o que é que eu fazia? Antes estava perto do Costa chegar, era tomar banho, ficar cheiroso, e a gente fazia aquela festa quando ele chegava, ficava na porta, só entra se dar um beijo. Então, essas coisas faziam com que eles valorizassem o pai deles, né? E sabiam que eu valorizava. Então, isso aí torna a criança, dizendo assim, aqui tem um equilíbrio, aqui tem o pai, aqui tem a mãe, e nós somos os filhos, nós somos amados, né? Não precisa ter essa tensão demais para o filho, né? É muita sabedoria vinda do alto. E o outro extremo? Sim. Aí o outro extremo é aquele que você idolatra. Isso foi o que a senhora falou da idolatria. O outro é o que... O outro extremo é aquele que você, filho, você só teve, mas você não quer ter responsabilidade. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu a missão. Ser mãe é uma missão, não é qualquer coisa. Sim. Não. Então, assim, eu vi uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim, qualquer mãe pode substituir uma pessoa. Mas nenhuma pessoa substitui a mãe. Por quê? Porque a mãe, a criança foi gerada ali, dentro de você. Então, a criança, ela tem necessidade da atenção, do amor, daquela... Então, assim, o que é que eu vejo? Que às vezes as mães
joga para babá, não sou contra babá, vou Ou pra dizendo. avó, né? Então, joga para babá e acha que não tem mais responsabilidade nenhuma. Quando a criança precisa do seu afeto, a criança precisa estar ali com você, né? Então, assim, às vezes é interessante que às vezes as pessoas acham que a criança não entende as coisas, não percebe, só que ela dentro do ventre não percebe. E aí a gente vê que às vezes a mãe abandona o filho totalmente. Porque dentro de casa e é abandonada. Tem uma pessoa, vai sair para um Iguatemi, para sair fora. Pro shopping, aí, tá, gente? Pro shopping. Iguatemi é um shopping que tem em Fortaleza. Daqui, é que eu ia muito. Aí, leva as crianças, quando você olha, a mãe tá fazendo as coisas e a babá lá com a criança. A criança tem que se sentir importante. A gente passou até uma fase difícil, né, de financeira, que a gente começou a construir a nossa casa, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu não negociava o parceiro deles, né? Então eu dizia assim, nós vamos para o Iguatemi, nós vamos para o Iguatemi, mas vocês não vão poder comprar nada, nós só vamos olhar. E no final, eram os churros que eu comprava, que era R$1 naquela época, R$1 era. Saudade. Aí no final, eles sabiam que ia ter os churros deles, né? Então, assim, para eles, aquilo era maravilhoso. Porque a criança, ela tem que entender outra coisa, bem importante que eu acho. A criança, ela tem que entender as nossas condições financeiras. Muito bom. Porque o que é que eu vejo? Que às vezes, os pais dão tudo que a criança quer, faz sacrifício, faz não sei o que. Elas têm que entender que tem coisas que elas podem, tem coisas que elas não vão poder. Então, assim, era muito explicativo lá em casa. Se a gente tivesse, por exemplo, estamos construindo a casa, vocês não podem gastar, a gente vai tentar economizar e tal, e eles já sabiam. Então, passeavam comigo no Iguatemi, eu sabia que não podia pedir nada, mas no final tinha o agradozinho que eles gostavam e custava pouco, né? Então, assim, a gente tem que aprender a criar os nossos filhos dentro da realidade deles. Tem condições, não estraga. Não tem condições, faz o que pode. Né? Então, eles têm que entender isso, não é? Eu quero isso, eu quero aquilo e tem que dar, não. Porque às vezes, sabe o que é que eu acho? É porque você não sabe conversar, você não tem presença e você quer saudar. Mas isso não satisfaz o coração da criança. E o tempo de qualidade, estar na presença do filho, ou seja, ele, a idade que ele tiver, é insubstituível. E eu já vou pular aqui sobre essa parte. A senhora, né, os meninos cresceram, né? Eles foram criados na igreja, eles cresceram e eles tiveram muitos princípios. Né? Eu lembro da gente conversando em algum momento e a gente falando sobre provérbios, que fala que a mãe ensina, né? A mãe é a que educa, né? Se em provérbios fala que a criança levava se ele der mesmo, é vergonha da sua mãe. Da mãe. Isso, não é o do pai, é da mãe. Porque essa responsabilidade de ensinar é da mãe. Então, que a gente não negligencie o nosso papel. O papel não é da igreja de ensinar. A igreja tem a sua importância, né? A escola tem a sua importância. A avó tem a sua importância. Mas a mãe, o pai, tem, né, cada um o seu lugar. E que a gente não negligencie, não negocie, né? Não sei o que você passou na sua vida, não sei se você foi negligenciado. E muitas vezes a gente acaba passando o que a gente viveu, né? Essa ou maldição hereditária ou costume para os nossos filhos. E a gente rejeita o que aconteceu na nossa vida, mas naturalmente a gente vai replicar. Então a gente tem que ser muito intencional e saber que no Senhor a gente pode ser transformado. Sim. No Senhor, você não teve, mas você tem agora o Senhor. Tem a palavra de Deus que pode te ensinar como você deve proceder. E aí tinha ali os caminhos que a senhora ensinava, né? Eu gosto muito quando vocês falam, né? Que a senhora educava, o pastor chegava e dava ali uma palavra, só uma ordem e eles já seguiam. Não era assim? É porque a gente se acostuma, tá? Aí eles se acostumam com a gente. Aí quando chega o pai, aí dando a palavra. Tem mais moral, vamos dizer assim, né? Porque você fica dizendo muito não, muitas vezes, né? E que eu não faria hoje, eu daria uma outra opção. Em vez de dizer só não. O que a senhora faria? Me conta que eu quero. Não, eu tô dizendo assim, eu vi até aquela que veio aqui, que ela trabalha com pais. Que fazia Super Nani? Eu esqueci o nome dela. Eu achei muito interessante uma coisa que ela disse. Ela disse assim, não é tirar aquilo que você acha que não é certo, é dar outra opção para ele. Entendeu?
Aí, às vezes, muitas vezes a gente não tem essa criatividade quando tá mãe de primeira viagem, né? Então a gente, assim, não pode isso, não pode aquilo, mas você não dá uma outra opção para ele se divertir, né? Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria e buscar de Deus, né? Eu sei que, assim, eu criei o Lucas, eu tive meus erros, muitos erros, mas, assim, eu tentava acertar, Sim. Né? Pensei, por exemplo, nessa parte espiritual, todo dia eu orava e lia a Bíblia com eles. Nem que fosse um versículo e perguntava para eles o que é que eles tinham entendido. E uma coisa interessante que eu achei quando o Lucas era pequeno, porque o Lucas a Andrea já era mais calma e o Lucas já era mais ativo, né? Então eu me lembro que foi um sábado, ia ter uma palestra de um pastor, e eles me acompanhavam, porque eu tocava, né, e tudo, e eles tinham que me acompanhar em tudo. Tocava no louvor da igreja. Era. Guitarra. Era. Só pra... Então, aí que foi que aconteceu. Ele, às vezes, eu levava, né, biscoitinho, levava papel, levava tudo para ele ficar ali pertinho. E ele estava lá, mexendo no papel, desenhando, não sei o quê. E eu me lembro que o pastor disse uma coisa interessante. Aí ele olhou para mim bem alto, ele olhou para mim e disse assim, mãe... Aí repetiu e ficou se abrindo, né? Ficou rindo. Aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus, olha aí. Você pensa que a criança tá ouvindo, mas ele tá escutando tudo. Então, assim, por isso que eu vejo a importância da criança estar na igreja ou estar no Kids, porque mesmo que ela esteja brincando, mesmo que ela esteja sem atenção ali, tá entrando. O Espírito Santo tá ministrando aquele coração. Muito bom, pastor. E aí os meninos cresceram dentro da igreja. Sim. E eu não vejo que eles se sentiram concorrentes com a igreja, né? Vocês sempre trouxeram muito equilíbrio. É para ir para a igreja, vai para a igreja. Isso, né? deixou me falar. Foi falha. Era domingo, terça, quinta, sábado. Tudo na igreja. Tudo na igreja. Mas eles tinham a presença de vocês quando vocês não estavam na igreja. Sim. E eu creio que aí isso a gente diferença. fazia assim, né? Na sexta-feira era o nosso dia. Do casal. Ok. Então, assim, a noite era nossa, eles já sabiam. Mas o sábado, a gente saía com eles, ia pro Beach Park, ficava com eles todo o tempo, né? Muito bom. Que é ter o equilíbrio de todas as coisas. Tem gente que não serve na igreja, né? Porque vive pros filhos. Isso. E tem gente que tá em tudo da igreja e os filhos não participam, ou se participam, depois não tem tempo de qualidade, aí a criança cresce, ou o adolescente diz, eu não tenho pai, a igreja roubou os meus pais, quando na verdade é você que não estava presente na vida dos seus filhos. E uma coisa muito importante, que às vezes eu vejo os pais falando, é assim, não vou obrigar meu filho a ir para a igreja, porque depois ele vai ficar com raiva da igreja, vai não sei o quê. Aí depende da sua visão, porque se a igreja é importante, se a vida espiritual deles é importante, então, por que você obriga para o colégio? Porque a nossa visão é muito assim, é aqui, terra. Tudo é aqui, terra. Não, se o menino não estudar, ele vai ser um analfabeto. Aí, como é que ele vai crescer na vida? Pois se seu filho não tiver vida espiritual, quem garante a vida eterna dele? Então, o mais importante é a eternidade. Verdade. Então, se você obriga por causa da importância dele estudar, dele ser alguém, muito mais a vida espiritual deles, eles precisam estar na igreja, precisam conhecer a igreja, precisam ter amigos da igreja, precisam comemorar, até aniversário eu fazia no VK. Muito bom. Aniversário na igreja. Então, assim, eu procurava, por quê? Porque ele já tinha as amizades lá fora, que era todo dia. Todo dia tá no colégio, todo dia tem aquelas amizades. Então, eu precisava cultivar a amizade dele com meninos que estavam aprendendo a mesma coisa que ele, da eternidade, de Jesus, a vida espiritual deles. Então, assim, eu sempre priorizei, sempre. Igreja, tá em casa, vamos orar, vamos ler a Bíblia, precisa fazer seu momento com Deus. Então, eu fazia com eles, porque a criança, ela não... graças a Deus, a gente tem visto que tem muitas crianças que eles mesmos desenvolvem isso. Mas, enquanto não tem o desenvolvimento natural deles, a gente é quem leva, né? E não é obrigação, né? Porque, às vezes, eu digo assim, não obriga o menino a ir para a igreja. Não pode obrigar
obrigue, mas em casa comece a ensinar sobre Jesus, comece a ensinar a ele amar a igreja. Outra coisa, antes de sair de casa, o que era que eu falava? Nós estamos indo para a igreja, nós vamos lá buscar Deus, nós vamos adorar. Preparava eles para saber o que é que eles estavam fazendo na igreja. Eles sabiam que não ia para a igreja para brincar. Então, eles já eram preparados dentro de casa para onde eles iam. Levava a garrafinha com água, levava um biscoitinho e antes de entrar no culto, vamos lá no banheiro, vai fazer xixi, porque a criança não sabe estar quieta, aí vai dizer assim, eu quero fazer xixi, né? Então eu já levava antes, então deixava tudo preparado. Sim. E isso não traumatizou meus filhos em questão de igreja. Pelo contrário, né? Eles amam a igreja, né? A gente vê isso. A gente conversando, ouvindo vocês uma vez, assim, os assuntos da nossa mesa é sobre Jesus, é sobre igreja, e isso é natural deles. E aí eu lembro que a Andréia, alguns anos atrás, a Andréia tinha quantos anos? Uns 20 anos, vou explicar. A Andréia, ela orou, né, orava pelo essa vida emocional da Andréia, né, orava, sempre orou pelo marido da Andréia, pelo genro, né? E aí a Andréia conhece alguém em outro país. E como foi todo esse processo, né, de acompanhá-la, né, dela ir morar em outro país, de viver isso, porque é deixar o filho ir, é enviar o filho. Eu e o Costa, a gente queria ter tido a oportunidade de ter morado fora para aprender o inglês, tudo isso, né? E aí a gente resolveu dar isso para os nossos filhos. E eu me lembro que teve uma oportunidade de uma menina que a gente acompanhava, ela casou com um americano, e os pais desse americano disseram que podiam receber a Andréia. Aí com 16 anos nós mandamos a Andréia, e ela passou um ano, né, estudou lá, e eu sabia que Deus tinha um propósito com isso. Foi muito assim, visível, né? E aí, quando ela voltou e tudo, e eu me lembro que uma pessoa foi orar com a gente, teve uma visão, que a Andréia tinha uma ponte, a Andréia atravessava essa ponte, do outro lado tinha uma pessoa, um homem, com uma aliança de brilhante. Aí eu me lembro que eu falava com o Costa, eita, Costa, eu acho que a Andréia vai casar com um americano. A gente ficava, porque a aliança de brilhante são eles que fazem isso, né? E para resumir bem rápido, aí ela conheceu, depois ela foi com 19 anos fazer um ano de estudo bíblico, em Vacaville, né, na Califórnia, e aí teve um pastor que disse, não, nem se preocupe, ela fica na minha casa e tudo, e não é muito comum eles oferecerem assim, né? E aí ela foi, passou um ano lá, e depois quando voltou, aí uma amiga da gente, que também casou com um americano, chegou para ele e disse, André, eu conheci um rapaz, é tão lindo o testemunho dele. Aí falou, né, que com 14 anos ele tinha feito um pacto com Deus que ele só ia namorar a esposa dele. E eu fiz isso com 14 anos. E aí eu achei interessante, né? Aí eu digo, meu Deus, aí pronto. Aí eles começaram a conversar normalmente. Eu sei que isso foi em abril, quando foi em julho, ela foi para lá, né? Para um casamento da minha sobrinha, que ia ser exatamente lá onde ela teve. E aí ele pegou e disse assim, eu vou para lá e conhecer, porque eu acho que Deus tem propósito na nossa vida. Em nome de Deus. E aí, quando chegou lá, ele tinha convicção, cantou uma música que ele tinha feito para ela. E aí eu sei que eles casaram, lá foi em outubro, e aqui foi em dezembro. Foi assim, bem... Eu ficava até com medo, eu disse, meu Deus, será que esse rapaz é assim mesmo? Porque a gente não conhecia, né? E aí o Costa foi lá e conheceu ele. E aí eu sei que ele é uma pessoa maravilhosa. Eu disse assim, Dedé, Deus te ama demais. Deus tem coisas grandes na tua vida, porque foi uma coisa assim que você vê, assim, você diz, meu Deus, né? Meu Deus. E aí eu sei que hoje estão, né? Sendo abençoados anos, né? Acho que ela vai fazer 17 anos por aí. De casado. E tiveram os 3 filhos. E se Deus quiser, eles querem futuramente assumir uma igreja. Amém. E eles são pastores hoje, né? São pastores, Ele é uma pessoa de Deus, assim, um homem de Deus. E eu creio, sabe? Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na vida dele. E do Lucas também, eu creio. Porque, assim... O Lucas também, a gente vê claramente o chamado de Deus na vida dele.
E eu estou orando para Deus mandar uma mulher abençoada. Amém. E que ele seja uma bênção para ela, né? Não pode pedir só É a mulher não, né? É importante, pastor, isso aí. Exatamente, que ele seja uma bênção na vida dela. E eu creio que Deus vai, assim, perpetuar. Porque, assim, quando eu tive os meninos, a minha visão era muito espiritual. Por causa da minha mãe preparou a gente, sempre falou de Jesus pra gente, sempre nos mostrou o caminho. E aí eu quis fazer do mesmo jeito com eles. E eu tinha convicção de que Deus ia, daqui um dia, não estaremos aqui na terra, estaremos no céu. Sim. E os nossos filhos irão perpetuar aquilo que Deus começou na nossa vida. Amém. Né? Então, assim, a minha visão sempre foi essa. Eu quero que meus filhos perpetuem o evangelho que nós temos levado hoje. Pastor, eu vejo isso, né, quando Paulo fala de Timóteo, ele fala que a mesma fé que habitou na sua avó Lloyd, né, na sua mãe Eunice, habita em você. E Timóteo foi ali um jovem líder, muito jovem, cheio da palavra de Deus e cheio de fé. Né, porque o Espírito do Senhor já habitava, a mãe deles e a avó davam esse testemunho, ele, né, cresceu na palavra de Deus. E eu vejo muito isso na senhora, né? O mesmo Espírito, a mesma fé que habitava na sua mãe, que fez um mover, gente. Ela fez ela era uma evangelista nata, e a pastora também é uma evangelista, é natural dela evangelizar, as duas. E eu vejo essa mesma fé que havia na vida dela, que há na sua vida, na vida da André e na vida do Lucas. Esse legado de Deus, né? Essa herança de Deus vindo da vida deles, né? De vocês para a vida deles. E isso é construído. Né? Não parou em vocês fazem, e eu vejo já isso chegando na vida dos netos, né? Nos meninos. E pra gente, né, vamos já se encaminhar para terminar. Como é ser avó, né, assim, em termos práticos, né? Eu escuto muito dizer que ser avó é ser mãe 2 vezes, mas qual é esse limite? Eu sei que os meninos moram longe, né? Não estão ali a um carro de distância, mas quando vai para lá, né? Como não se intrometer nessa criação, entender que é avó e não mãe? Então fala um pouquinho disso para as novas vós ou para as vós que estão precisando aprender sobre equilíbrio. Porque eu acho assim, a gente tem que ter uma visão de que nossos filhos, a gente não pode eles que têm que ter o tipo de educação deles. E eu vou lhe dizer, eu tiro o meu chapéu para minha filha. Porque assim, a gente foi bem, a gente disciplinou, a gente colocou limites. E ela foi melhor do que eu. Questão de limite, questão de, sabe? Eu ficava impressionada, porque ela não tem ninguém, porque lá nos Estados Unidos você não pode, né? Não tem condições de ter uma pessoa lhe ajudando. E ela sempre educou as crianças, ela sempre se dedicou. E hoje a gente vê, né, os frutos. Eles já estão grandes, o Zion fez 15, a Brooklyn está com 11 e a Xaxá está com 10. Cada um é um desafio diferente, mas eu vi, assim, a sabedoria de Deus na vida dela, né? Então, ela soube educar, ela soube criar, e agora, o tempo que eles ajudam em casa, que eles são maravilhosos, meu Deus, eu amo. A outra coisa é, assim, a gente saber respeitar. Saber respeitar é a regra dela, é o limite dela. Eu não ia querer, jamais, que minha mãe chegasse na minha casa e mudasse a maneira que eu estou educando meus filhos, né? Então, assim, às vezes eu quero me meter, às vezes até me meto, converso com ela, mas, assim, ela é quem... tanto que quando eles vêm pedir alguma coisa, eu digo assim, o que é que sua mãe diz? Entendeu? Para poder fortalecer, né, a criação dela, os limites que ela bota. Então, assim, a gente tem que brincar, aproveitar e tudo, mas sabendo respeitar o limite, né? Então, assim, eu não sou dessas de dizer assim, ai, a sua mãe disse que não pode, mas vamos, entendeu? Por trás, fazer a coisa errada. Isso aí vai gerar o quê? Eu acho que esse vai tirar a moral da mãe, do pai, vai tirar a moral do que eles estão ensinando, do que eles... Então, assim, eu tento respeitar. Às vezes, tem coisas que você se segura, né? Mas eu tento respeitar muito, porque eu sei que ela foi a mãe que Deus colocou para aqueles filhos. Pastora, para a gente encerrar, né? A gente ainda tem ali uns minutinhos, mas para a gente caminhar, para a gente encerrar.
Se a senhora pudesse dizer assim, né? Existem mães ouvindo aqui, mães, futuras mães, né? Mães de pequeno, mães de adolescente, mães de adulto, avós, né? Se a senhora pudesse profetizar ou dar uma palavra para elas, o que a senhora, né, pudesse falar? A gente passa por momentos difíceis, que às vezes a gente pensa que os filhos, perdi esse filho, né? Vamos dizer assim. Mas uma coisa que me consolou muito quando eu passei certos problemas, certas dificuldades com eles, foi um versículo que Deus me deu, em Isaías, que diz assim: os teus filhos serão ensinados do Senhor. Aquilo eu me apossei, sabe? Porque assim, Deus conhece cada nosso filho, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da sinceridade, como você cria olhando a eternidade. E aí tem as fases difíceis que a gente não pode, vamos dizer assim, não é a minha força, né? Eu tenho que entender que não vai ser a minha força, eu tenho que amar meus filhos do jeito que eles são, como Deus criou, com as coisas erradas, com tudo. Aí é que a gente precisa amar, amar e colocar diante de Deus. Numa oportunidade eu converso, tento conversar, mas não sou eu que vou convencer. Muito bom. Eu sei que é o Espírito Santo. Então eu digo assim, se você está passando alguma dificuldade, creia que é o Espírito Santo quem cuida do teu filho. A responsabilidade sua é só de ensinar, trazer para a igreja, trazer o amor e temor a Deus ao coração deles. Mas descansa em Deus, descansa em Deus. Em qualquer dificuldade, seja pequeno, seja maior, seja adulto, seja já casado, descansa em Deus e saiba entregar. Porque a gente às vezes não quer entregar, às vezes a gente quer resolver. E aí quando a gente se mete, Deus não se mete. Ele deixa a gente apanhar. Se você quer atrapalhar o agir de Deus, se meta. Então, assim, a gente tem que aprender, tem que saber se controlar, tem que pedir o domínio próprio, fechar a boca. E eu me lembro que uma vez eu fui falar com o Lucas, ele estava passando os problemas, e ele disse assim: mãe, eu não preciso que você fale. Pronto, aquilo ali, sabe, disse assim, te cala e deixa Deus agir, tu confia em Deus, sabe? Então a gente tem que confiar, descansar, porque quem quer que a gente seja atribulado é o diabo. Mas Deus, Ele quer que a gente viva a nossa vida mesmo, independente das circunstâncias. O mais importante é o seu momento com Deus, a sua experiência com Deus, o seu enchimento espiritual. Eu preciso ser cheia. Como é que eu vou passar amor? Como é que eu vou passar sabedoria? Como é que eu vou passar coisas que meu filho vai olhar e dizer assim: ela confia em Deus. Eu preciso passar isso, mas eu só passo isso se eu for uma pessoa que eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. Amém. Gente, que momento rico, pastora. Amém. Eu vou lhe dizer que a senhora precisa falar mais. Tem muito no seu coração. Amém. Muito mesmo. Deus, eu vejo assim uma fonte de água viva só jorrando do seu coração. Amém. E pode para falar. Pode deixar. Depois a gente volta aqui com os outros assuntos. Pode voltar num próximo para falar de casamento. O que a senhora acha? Ótimo. Olha, já fica aqui marcado, já estamos aqui agendando, tá? Mas assim, lhe agradecer toda a entrega que a senhora tem, não só dentro da sua casa, mas transbordou da sua casa. Aconteceu na igreja porque era natural dentro da sua casa, natural para a senhora. O seu secreto com Deus acontece. E aí transbordou para sua casa e transbordou para a igreja. E a igreja hoje está num nível que a gente nem sonhou e nem imaginou. Nunca, né? Mas existe joelho no chão, existe tempo com Deus, existe propósito, existe um amar a Deus assim acima de todas as coisas. Eu vejo que a senhora ama a Deus acima de todos e de tudo. Então isso faz toda a diferença. E lhe agradecer por não desistir, por não retroceder, ser dos que permanecem. E porque a senhora permanece, a sua fé é fortalecida, o seu caminhar com Deus, muitos permanecem. Então lhe agradecer, né? E você que ouviu, né, que essa palavra encontre, né, terra fértil no teu coração, que você não só escute e diga, muito bom, legal, e esqueça, mas que realmente cada palavra, cada ensinamento, né, cada coisa que foi colocada aqui
chegue no teu coração e faça morada, que o Senhor te conduza, né, que se for preciso mudar, né, você estava andando no trilho e você mudar radicalmente hoje e começar a dizer assim, Senhor, pede ao Senhor, Deus me dá sabedoria de como eu falar, me dá sabedoria de como eu conduzir, me dá sabedoria de entregar os meus filhos a Ti. Se eu sou uma pessoa que eu pego os meus filhos e acho que eles, né, tô adorando os meus filhos, entrega eles ao Senhor. Se você é aquele que era relapso, que é natural para você, não, eu não tenho essa maternidade, pede essa maternidade ao Senhor, né? Pede sabedoria para saber como lidar em cada situação, em cada fase dos teus filhos, para que você seja bênção, né? Assim como Maria foi bênção na vida de Jesus, né? Impulsionou, entendeu o chamado dele, né, no propósito dele e ajudou que você também seja assim, que a gente seja assim. E é isso. Encerramos mais um podcast, né? Depois a gente volta com a pastora Nenê mais uma vez, mas a gente também vai ter outros podcasts, outros assuntos. Então fica ligado aqui no nosso campus online, na nossa CC Videira Online aqui no YouTube, no nosso Instagram. Segue a gente vai sempre postar coisas novas vindas do coração de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.